OAB Rio Grande do Sul. Mais de 80 anos em defesa da advocacia e da cidadania. 1930. A Revolução encerrou a República Velha. Começava um novo capítulo da história nacional. E com ele surgia a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB foi fundada depois de um século de luta por uma entidade de regulamentação e fiscalização do exercício da advocacia. Luta liderada pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. O IAB reunia os grandes nomes do direito nacional e teve papel fundamental nos debates da época. Com o nascimento da ordem, ganhou força a defesa das prerrogativas profissionais e do Estado democrático de direito. A criação da seccional gaúcha da OAB coube ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Leonardo Macedônia foi o primeiro presidente da OAB-RS. Sob sua liderança, a ordem se caracterizou pela independência de pensamento, e aqui nasceram contribuições para a entidade em todo o território nacional. As primeiras décadas da OAB apresentaram grandes desafios. Ela passou a ser reconhecida pela defesa da democracia e dos direitos fundamentais da cidadania. Em períodos de instabilidade política, a OAB lutou pelo cumprimento do rito constitucional. Durante o regime militar, a ordem se opôs à insegurança jurídica, à censura prévia e à pena de morte. Denunciou a tortura e o cerceamento à defesa dos presos políticos, consolidando-se como protagonista na luta pela democracia. No Rio Grande do Sul, liderada por Justino Vasconcelos, a ordem defendeu os direitos humanos e combateu as prisões arbitrárias de advogados. Em 1978, a OAB-RS teve papel ativo na investigação do sequestro de ativistas uruguaios em Porto Alegre. O caso revelou a Operação Condor e foi um grande golpe contra as ditaduras do Cone Sul. Mesmo vítima de 2 atentados à bomba, a ordem não se calou. A atuação da ordem foi fundamental na reconstrução democrática e na criação da Constituição Cidadã. Nos anos anteriores à Constituinte, a OAB organizou debates e formou comissões para oferecer subsídios aos congressistas, propostas que diziam respeito aos direitos humanos e sociais e às garantias fundamentais da cidadania. Entre as conquistas da ordem está o artigo 133, reconhecendo a advocacia como função essencial à administração da justiça e à inviolabilidade do advogado. A nova carta também fez da OAB protetora da Constituição, podendo ajuizar ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. No dia da promulgação da Constituição, a advocacia brasileira se encontrava em Porto Alegre na 12ª Conferência Nacional da OAB, uma celebração da contribuição da ordem à redemocratização do Brasil. A OAB segue sua tradição na defesa da Constituição e da sociedade brasileira. Do Fora Collor à reforma política. Nas lutas contra a corrupção, a impunidade e a morosidade do judiciário. Na defesa das prerrogativas, de honorários dignos e pela qualificação do ensino de direito. Trabalhando pela advocacia e pela cidadania. Revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito do Judiciário. Realização de audiências públicas nas subseções sobre a estrutura e condições da Justiça Estadual. No Rio Grande do Sul, desde 2007, as gestões de Cláudio Lamáquia e Marcelo Bertolucci renovam os compromissos da OAB e resgatam a dignidade do advogado gaúcho. Um marco dessa atuação é a compra da sede, localizada em Porto Alegre e inaugurada em 2009.
uma conquista da entidade e de todos os advogados do Estado, um investimento em um imóvel próprio, adequado às necessidades da classe, uma estrutura à altura da ordem, oferecendo aos profissionais diversos serviços com agilidade e conforto. Nas gestões presididas por Cláudio Lamáquia e Marcelo Bertolucci, a OAB-RS se empenhou ativamente em uma série de iniciativas no campo corporativo e em defesa do Estado democrático e material de direito. OAB-RS conquista atendimento prioritário para advogados nas agências da Previdência Social. Atuação contra a redução das verbas da saúde pública. Denúncia do caos carcerário no Estado, por meio de vistorias constantes e representações aos órgãos internacionais de direitos humanos. Cobrança dos pagamentos de precatórios e RPVs pelo Executivo Gaúcho. Ajuizamento de ação no Supremo Tribunal Federal contra o saque dos depósitos judiciais para o Caixa Único do Estado. Ação contra a aposentadoria especial dos deputados estaduais. Debate e atuação pela revisão da dívida pública do Estado. Defesa dos consumidores na área de telefonia e internet. Explicações dos critérios e limites de atuação da Defensoria Pública, com a judicialização do tema. Caravana das Prerrogativas, audiências públicas com advogados das 106 subseções, solução in loco dos problemas de afrontas ao exercício profissional. Campanha Nacional pela Dignidade dos Honorários, iniciativa coordenada por Cláudio Lamáquia no Conselho Federal da OAB. Apresentação de projetos de lei pela OAB-RS e que foram incluídos de forma definitiva ao novo Código de Processo Civil, além da inclusão dos advogados no Simples Nacional. Férias dos advogados, fim da compensação de honorários, contagem dos prazos em dias úteis, natureza alimentar dos honorários, Simples Nacional para a advocacia. Fim do parágrafo 4º do artigo 20 do atual CPC. No que diz respeito ao novo Código de Processo Civil, nós temos sim que comemorar as férias da advocacia. Nós temos que comemorar o fim da compensação da verba honorária. Nós temos que comemorar a contagem de prazos em dias úteis. Nós temos que comemorar o balizamento na fixação da verba honorária, que traz sim, através de uma regra geral, uma fixação de honorários mínimos no percentual de 10% a 20%. Nós temos que comemorar, sim, no que diz respeito também ao novo Estatuto Processual Civil, os honorários em grau recursal. Isto é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo destes últimos anos. Uma marca permanente da OAB-RS desde 2007 é a interiorização, valorizando e fortalecendo as subseções. Seguindo o exemplo da sede da capital, a Ordem investe em prédios próprios no interior do Estado, qualificando os serviços prestados aos advogados. O Colégio de Presidentes reúne as lideranças das 106 subseções gaúchas 2 vezes por ano. Encontros fundamentais para a integração da ordem. Os presidentes debatem os desafios da classe e apontam diretrizes para a atuação da OAB-RS. Contribuições valorizadas e reconhecidas. Desde 2008, ex-presidentes de subseções são homenageados com a medalha Leonardo Macedônia pelos trabalhos prestados à ordem. O Conselho Seccional norteia a atuação dos demais órgãos da entidade. Tem a função de representar, selecionar, defender, disciplinar e fiscalizar o exercício da advocacia. Guardiã da ética profissional também indica as listas sextuplas para a representação da entidade nos tribunais.
Também, desde 2007, as contas da instituição vêm sendo publicadas no site da OAB-RS, bem como aprovadas pelo Conselho Federal da OAB. Garantir aos advogados uma transição segura para a utilização do processo eletrônico é o foco do trabalho desenvolvido pela gestão digital do sistema OAB. OAB-RS e Tribunal de Justiça assinam convênio para o processo eletrônico. Já o sistema OAB disponibiliza no espaço de serviços OAB Trend Center o Centro Integrado de Inclusão Digital, CIID. Nessa linha, a OAB e o CNJ desenvolveram o Escritório Digital, que contemplará um pleito da OAB-RS, a unificação do processo eletrônico dos tribunais. Pensando no bem-estar dos advogados e seus familiares, foi criada a Caixa de Assistência dos Advogados. O braço assistencial da OAB-RS oferece uma ampla estrutura de serviços aos profissionais e seus dependentes. Nos centros de saúde da Caixa são oferecidos serviços médicos, odontológicos, psicoterapêuticos e fisioterapêuticos. Todos os inscritos na ordem são automaticamente incluídos na Caixa e podem usufruir de seus benefícios. No interior do estado, encontros regionalizados marcam a atuação da Caixa. E no período de férias, o Projeto Verão leva qualidade de vida aos advogados e familiares nas praias do litoral sul e norte. A Caixa de Assistência disponibiliza para os advogados o aplicativo Clube de Vantagens para os dispositivos móveis e smartphones. O software tem o objetivo de realizar consultas rápidas aos serviços conveniados. A Caixa também disponibiliza o serviço de van Interfóruns em Porto Alegre, interligando diariamente os principais fóruns e tribunais da capital e agilizando o trabalho dos profissionais. Formação, aperfeiçoamento e atualização para o exercício da advocacia. Essa é a missão da primeira Escola Superior de Advocacia do país. A ESA oferece cursos de capacitação em diversas áreas do direito, em Porto Alegre e nas subseções. Aulas de idiomas, cursos telepresenciais, grupos de estudos, seminários, congressos, palestras. Para marcar os 30 anos de história, a OAB-RS realizou 2 dias de conferência para debater o novo CPC. Na ocasião, ocorreu o lançamento do livro Novo Código de Processo Civil Anotado, produzido pela ESA com 840 páginas e a colaboração de 70 autores, e que já pode ser baixado de forma gratuita no site da escola. A escola também conta com a revista virtual Ad Judicia, na qual os advogados podem publicar seus artigos. Mais uma vez, a ESA inovou e implementou a ESA EAD e as inscrições online. Os advogados também podem baixar o aplicativo da ESA para acompanhar a programação, inscrever-se nos cursos e ainda acompanhar as aulas pelo smartphone. A interiorização do aperfeiçoamento profissional ganhou o reforço dos delegados da ESA em cada subseção. O sistema OAB disponibiliza para os advogados um verdadeiro escritório para o advogado trabalhar e conversar com seus clientes. Esse é o novo espaço de serviços OAB Trend Center, localizado na rua Manuelito de Ornelas, número 55, 8º andar, em frente ao Foro Cível da capital. A estrutura de 1.100 metros quadrados conta com 60 computadores, mais de 10 scanners e impressoras, 7 salas de atendimento com 4 lugares e 2 salas de reuniões com capacidade para mais de 8 pessoas. A OAB Serviços é um posto avançado de atendimento aos profissionais junto ao Foro Central de Porto Alegre. Com agilidade, centraliza os serviços disponibilizados aos advogados, tornando-se uma referência para a classe. Além disso, vagas de estacionamento exclusivas estão à disposição dos advogados.
Na Casa do Advogado, profissionais iniciantes e do interior recebem apoio à sua atuação. Um escritório preparado para receber o advogado, com salas de atendimento ao cliente ao lado do Tribunal do Trabalho. A OAB-RS também disponibiliza 260 salas localizadas nos foros e tribunais de todo o estado para o suporte da atuação dos advogados. Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Mais de 80 anos de história. Um legado de luta pela advocacia e dos direitos fundamentais da cidadania. Que a ordem, com assento constitucional, como protetora da Constituição, como entidade instrumentalizadora de várias demandas da cidadania, tem, nestes próximos anos, uma série de desafios. Todos nós devemos buscar e lutar cada vez mais para que se tenha a condição de fato, oportunizar a todo cidadão brasileiro a plena e total aplicação dos preceitos constitucionais. A necessidade de revisão do Pacto Social, de algumas reformas estruturais vindouras e, sobretudo, da reavaliação do Pacto Federativo, que deve ser um pacto efetivamente cidadão. OAB-RS, uma história de defesa da advocacia e da cidadania escrita pelos advogados do Rio Grande do Sul.